Voltamos com o nosso programa, Você Pode Ser Feliz. Esqueceu? Acho que não, né? Mas é bom refrescar a memória. Como é que você pode ser feliz mesmo? Isso aí, ser feliz tendo Jesus em seu coração. Nunca vamos esquecer disso, hein? A verdadeira felicidade vem do Senhor Jesus. O tema do nosso programa de hoje está lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 12, versículo 1. Tu és justo, Senhor. Eu queria ler um trechinho, os 5 primeiros versículos, para vocês entenderem por que do nosso tema, né? E às vezes, como profeta, lá atrás, nós temos alguns questionamentos semelhantes ao dele. E o profeta começa assim: Tu és justo, Senhor, mesmo quando contigo eu debato. Eu queria, porém, te propor uma questão de direito. Olha isso, hein? Eu queria, porém, te propor uma questão de direito. Por que o caminho dos maus prospera e tudo vai bem para os que sabem enganar? Tu os plantastes e eles criaram raízes. Foram em frente e produziram frutos. Na sua boca tu estás presente, mas longe do coração. O profeta começa a questionar, dialogar com Deus, mas ele mesmo dá resposta. Quando ele diz assim, bom, aqueles que enganam, aqueles que faz isso, faz aquilo outro, eles têm a Deus na boca, mas totalmente longe do coração. Quem que já não passou, né, por uma experiência com algum amigo, com alguma pessoa, com algum conhecido, que no momento da morte disse assim: ah, mas essa pessoa era muito boa. Por que que Deus deixa os maus no mundo e os bons Ele chama para junto de si? Agora começa a vir a resposta justamente do tema. Nós precisamos voltar lá atrás, no começo de tudo. Quando Deus criou todas as coisas e quando Deus nos criou e nos fez a sua imagem e semelhança. Porque nós somos criados por Deus no amor, para, por primeiro, amá-lo, depois nos deixar por Ele ser amado e nos amar uns aos outros. Então nós caminhamos do amor que vem de Deus, esse amor que nos é alimentado pela graça e pela própria palavra de Deus. Só que, no entanto, Deus nos deu a liberdade. Nós somos criados no livre-arbítrio. E vale recordar, vez ou outra eu digo, né, que Deus nos deu a liberdade para a escolha do caminho do bem e do mal. Só que Deus nos dotou de razão, de conhecimento, para também sabermos se pegarmos o caminho do bem onde vamos chegar e se sairmos aqui no caminho do mal, aonde também vamos chegar. E aí, a resposta está justamente no trecho da profecia de Jeremias. Eles não o têm em seu coração ou em seus corações. Podemos alterar um pouco a citação bíblica. Porque aquele que tem Deus no coração e reconhece a vivência do amor que vem dele e amar o próximo, esse torna-se justo como o próprio Deus. Por isso, minha gente, pode ser até pesada algumas palavras que eu vou dizer agora. Por isso, aquele que experimenta da justiça e do amor de Deus, ele deve literalmente abandonar do seu ser, do seu coração, a arrogância, a presunção e, acima de tudo, a injustiça. Porque aí ele sabe que no amor Deus é justo para com ele. Só que ele foi chamado para testemunhar e viver esse amor com o próximo. E à medida que ele vai vivendo esse amor, ele torna-se também justo, ele torna-se amoroso com o próximo. Só que tem aí, voltamos dentro da questão do livre-arbítrio, um grande mal que às vezes cerca o gênero humano, que é a vaidade. E o que acontece com a vaidade? A vaidade arranca do nosso coração e da nossa atitude diária
a misericórdia, a justiça, o amor. Porque quando isso acontece na vida da pessoa, a grande tendência para ela é se colocar como se fosse o próprio Deus. Então ela vai olhar o outro não numa condição de igualdade, mas ela vai olhar o outro como uma pessoa inferior a ela. E aí a vaidade vai levá-la nessa condição, justamente com que ela se torna arrogante. Vamos repetir de novo, hein? Arrogante, presunçosa, prepotente, se acha melhor do que qualquer pessoa, julga, condena, aponta erro, faz isso, faz aquilo. Mas qual foi a maior de todas as manifestações da justiça e do amor de Deus? Essa merece eu ficar em pé para falar para você. Não foi outra, senão justamente o envio do seu Filho. Então Deus mostrou-se, exceto na condição divina e de pecado, exatamente igual a você, igual a mim, igual a todos nós. E se nós caminhamos neste mundo numa única direção, buscando alcançar a salvação, então, pelo menos, aquele que diz assim, eu sou cristão, eu creio em Jesus, este é inadmissível a postura de arrogância, de vaidade e de presunção. A postura para nós é para ser uma só, de humildade e de amor. E aí o amor entra, vamos repetir para recordar, a misericórdia, a justiça, a bondade e todas aquelas coisas que são próprias daquele que vivem a fé. Talvez aquele que nem sabem aqueles que não sabem quem é Jesus Cristo, nós até toleramos, porque nós precisamos levar o Cristo e anunciar esse amor. Para aqueles que já conhecem, aí não dá, né? Então, o nosso Deus é justo e Ele vai agir sempre na nossa vida com amor, com justiça, com misericórdia, com todas essas coisas. E nós fazemos o mesmo com os outros, né? Então vamos refletindo sobre tudo isso e vermos realmente se nós, ao recebermos o Deus justo em nossa vida, ao recebermos a sua justiça, porque Ele atende na sua justiça às nossas necessidades, se nós estamos sendo também assim como com os nossos irmãos, com os outros. Precisamos parar e refletir e perguntar. E olha, tirar do nosso coração aquela couraça que impede justamente de tudo isso penetrar o nosso coração e o nosso ser e vivermos como pede o Senhor, né? Como pede o nosso Deus. Bom, estão chegando aqui alguns pedidos de oração. Queria, de modo especial, antes de começar a rezar, falar de todos eles, agradecer. Agradecer por primeiro a nossa irmã, a Eusani Cabral Dantas. Ela é aqui de Paulínia, no estado de São Paulo. E agradecer a Eusani por quê? Porque ela tornou-se uma nova sócia. Então, Eusani, muito obrigada a você que acredita nesta obra evangelizadora da Associação do Senhor Jesus, da Rede Século XXI, né? Por tornar-se nova sócia. E ela pede que rezemos pela sua saúde e por toda a família. Vamos rezar por você e por suas necessidades, viu, querido? Depois eu quero agradecer ao nosso irmão, o Tiago Bertoni Siminato. Ele é de Mendonça, também no estado de São Paulo. E ele tornou-se um novo sócio. Então, Tiago, a você também muito obrigado. Deus te abençoe e te retribua aí nas suas necessidades. E ele pede que rezemos por ele e por sua família. Quero rezar aqui também pela Cláudia Nonato, de Perdões, das Minas Gerais. Ela pede que rezemos por Johnson Fonseca Campidelli, Marcone Luiz Reis, Sebastião Hélio, por ela mesma e por toda a família. Vamos rezar, Cláudia. Depois, a Ana Virgínia Nadal Bertocco, de Mirassol, também no estado de São Paulo. Ela pede que rezemos por sua saúde, porque está fazendo químio, e por toda a família. Ana Virgínia, vamos rezar
e vamos confiar nesse Deus. Esse Deus que é justo e que atende a cada um segundo a sua necessidade. Depois a Maria Auxiliadora Silvano Serra, aqui de Campinas, do ladinho da gente, também no estado de São Paulo. Ela pede que rezemos por sua saúde, cura, libertação do esposo, por Nelson, pela saúde e recuperação de Maria Odete e também por toda a família. A Maria Vieira de Santana, de Jequié, na Bahia. A Maria pede que rezemos por ela mesma, por seu esposo Nelson José de Santana, por seus filhos, por toda a família e pela conversão. Vamos rezar, viu, querida? Depois, a Maria Ivete Carreira Capelete, de Campinas, também aqui no estado de São Paulo. Ela pede que rezemos por sua saúde, cura da depressão, libertação de todo o mal e por todos os seus familiares. Maria Ivete, vamos rezar por você, né? Eu gosto sempre de fazer alguns comentários, dependendo do tipo de oração que é pedido. Eu quero, de modo especial, né, falar agora com a Maria Ivete também. A gente sabe que a depressão é um mal que tem assolado muitas pessoas, é o mal dos nossos tempos, né? Mas, Maria, você deve rezar sempre, pedir, vamos rezar sempre por você, mas que procure também auxílio médico profissional. Mas nunca se esqueça, né? Você vai vencer a depressão, vai superar a depressão quando você disser assim, em nome de Jesus, basta isso em minha vida. Então, é um movimento de sair, de se levantar. Então, você precisa sair dessa situação e você busca forças em Cristo e dentro de você, que aí você consegue. Então, faça isso agora mesmo. Diz assim, chega, em nome de Jesus, basta dessa situação em minha vida. Tá bom, querida? Depois nós temos a Virgínia Rorato. Ela é de José Bonifácio, aqui no estado de São Paulo. Ela pede que rezemos por ela e por toda a sua família. Depois, a Inês Dalmolin, de Vila Maria, no Rio Grande do Sul. Ela pede que rezemos por ela mesma, por toda a família e pede também em especial por Felipe Dalmolin. Vamos rezar, viu, Inês? E você sabe, né? Nós estamos falando de misericórdia, de amor, de Deus justo, de tantas essas coisas, né? E aí eu disse para você que a maior manifestação desse Deus justiça, amor e misericórdia foi dada quando Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Por isso, eu gostaria que você acompanhasse comigo esse VT que nós vamos passar agora, que fala justamente dessa dimensão da justiça. Tem tudo, mas tudo a ver com o tema que nós estamos discutindo, meditando e refletindo hoje. Vamos ver juntos. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Numa cidade, havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Doutor. Sumam daqui. Mas, doutor... Fora daqui. Eu não quero ser incomodado. Sumam! Senhor juiz! Senhor juiz! Abra, senhor juiz! Nesta mesma cidade, havia uma viúva que ia todos os dias atrás do juiz dizendo: Senhor juiz! Faça-me justiça contra o meu adversário, senhor juiz! Justiça! Abra! Abra, senhor juiz! Justiça, senhor juiz, por favor! Suma daqui. Eu não vou te atender. Mãe. Suma ou mando prendê-lo. Mãe. Suma daqui! Senhor juiz! Abra, senhor juiz! Senhor juiz! Faça-me justiça contra o meu adversário, senhor juiz! Abra! Abra! Justiça! Senhor juiz! Por favor! O que é? Suma daqui, eu não tenho tempo para atender você. Suma! Suma!
Senhor juiz! Senhor juiz! Abra, senhor juiz, por favor! Senhor juiz! Eu não vou sair daqui, senhor juiz! Eu não vou sair daqui! Eu não vou sair daqui! Justiça! Senhor juiz! Senhor juiz! Senhor juiz! Abra, senhor juiz! Por favor! Eu vou ficar aqui! Justiça! 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 Senhor juiz! Por favor! Eu não vou sair daqui nem um minuto! Durante algum tempo, ele recusou. Mas então parou e pensou. Abra, por favor! Abra! Eu não temo a Deus. Eu não respeito homem nenhum. Abra! Mas essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não fique me incomodando. Escutem o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça para os seus escolhidos, que gritam dia e noite por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu lhes declaro, Deus os fará justiça, e bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Minha gente, o nosso tema fala da justiça, né? Tu és justo, Senhor. Nós vimos aí agora essa situação desse homem que não temia Deus, não temia nada e nem ninguém. Mas o grande apelo do Senhor Jesus para cada um de nós é um só, no finalzinho. Quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar fé sobre a terra, porque aquele que tem a fé, esse pratica a justiça. Esse teme a Deus, esse caminha segundo a palavra de Deus. Então, olha, vai refletindo, vai meditando aí, porque nós vamos para o nosso intervalo e você sabe que é rapidinho, né? Então, segura aí que eu já volto.